Parabéns, pessoal. Olá, meu nome é Robson Josué. Você está de parabéns por estar assistindo essa vídeo. Então, vamos para mais uma sacada aí. Vou passar hoje para vocês o ciclo da libertação, como ser liberto, como ser livre dos complexos de inferioridade. Muitos estão passando nesse momento por automutilação, depressão, alguns angustiados, alguns magoados, outros com sintoma muito grande de ansiedade. E a ansiedade, ela atrapalha, você sabe muito bem que a ansiedade causa muitas coisas ruins para dentro do coração do ser humano. Quando você está ansioso, você não dirige direito, você não trabalha direito, você não vive a vida direito, sua família direito, você não consegue viver o aqui, o agora, porque você fica ansioso do que vai acontecer no futuro, você fica ansioso das coisas que estão por vir antecipadamente. Então, a ansiedade, ela atrapalha o ser humano, ela impede das pessoas serem esse diamante maravilhoso. Então, vou ensinar para vocês hoje o ciclo da libertação. Como a pessoa consegue ser liberta de vícios químicos, emocionais, físicos, de traumas do passado, decepções, de coisas ruins que estão dentro do coração dela. Então, eu sou um treinador, estou aqui passando para vocês técnicas, ferramentas avançadas para que você venha a ser livre de tudo o que não presta e também da aparência do mal. A gente não pode viver na aparência, mas sim ser pessoas libertas, ser pessoas livres, ser pessoas com uma mentalidade completa. Então, se você não sabia, Israel, ele foi escravo. Ele foi escravo. Então, aquele povo judeu, aquele povo, ele foi escravo por muitos anos. Só que veio um camarada chamado Moisés, que se tornou libertador do povo. Ele se tornou o grande libertador, porque o povo era escravo. Eles eram escravos pelos seus próprios pensamentos, de coisas ruins, de hábitos ruins, de pensamentos duros, até a ponto de, quando eles foram livres, Deus falou assim para Moisés: Moisés, vocês não vão chegar na terra prometida, vocês vão ficar dando volta até esse povo que está corrompido sair do nosso meio. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali, elas tinham o coração muito duro, o coração muito voltado para a carne, voltado para as coisas erradas. E Deus não queria que tivesse uma geração daquelas pessoas com o coração duro, com aquelas pessoas com o coração pesado, aquelas pessoas que pensavam no mal, pensavam só na escravidão. Deus queria libertar aquele povo. Então, o que aconteceu naquela época? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. O Egito não saiu de dentro do coração deles, na mente deles. E muitos até diziam, é melhor voltar para o Egito e ser escravo do que viver aqui, nesse deserto. Então, ou seja, eles queriam voltar para o mundo de volta, eles queriam voltar para o Egito de volta. Então, vou passar para vocês essa mentalidade de libertação. Como que a gente vai ser liberto? Como que a gente vai ser livre? Como a gente vai ser livre do mal, livre das trevas, livre do que não presta? Então, eu peço aqui agora sabedoria. Deus, me dá sabedoria e entendimento para ensinar essas pessoas, para orientar, para guiar essas pessoas e mostrar o caminho da verdade, o caminho que liberta, o caminho que transforma, o caminho que purifica, que lava e o caminho que abençoa. Então, amém. Então, vou ensinar vocês aqui várias coisas. Primeira coisa, para que nós, eu, você, todos nós, venhamos ser libertos, é deixar o orgulho de lado. O orgulho atrapalha a tua vida profissional. O orgulho, ele atrapalha dentro da empresa, ele atrapalha a tua vida intelectual, a tua vida profissional, o teu servir. O orgulho é a raiz do mal. É uma raiz do mal que impede de você se dar bem com seu filho, que impede do filho ter um bom relacionamento com o pai. O orgulho impede do aluno estudar e tirar uma nota boa, uma nota abençoada. O orgulho, ele é a raiz que impede das pessoas elas terem um corpo melhor, um corpo mais saudável, um corpo mais
elegante. Por quê? Porque o orgulho diz que a pessoa não precisa. Quando a pessoa tem orgulho, ela fala, eu não preciso emagrecer. Eu não preciso estudar. Eu dizia que eu não precisava estudar. Eu dizia por anos isso. Por anos eu falei assim, eu não preciso estudar porque eu já sei. E na verdade a gente não sabe. Você não sabe tudo, eu não sei tudo. Nenhum de nós sabe tudo. Então a gente está aqui aprendendo. A gente está aqui mudando, inovando, aprendendo coisas novas. Aprendendo um novo jeito de ser, um novo jeito de pensar. Então você não sabe tudo e eu não sei tudo. A gente tem que deixar o nosso orgulho de lado. Porque o orgulho é a raiz do mal. O orgulho é a raiz da decepção, é a raiz da tristeza, é a raiz que traz toda a imundícia para a terra. Lúcifer, ele teve muito orgulho, por isso que ele foi expulso do paraíso. Isso não é de hoje, o orgulho não é de hoje. Grava essa frase, o orgulho não é de hoje. O orgulho vem de Deus, é quando Lúcifer vem para a humanidade, vem para a terra. Ele trouxe o caos, ele trouxe toda a destruição que há, todo o orgulho que existe na face da terra. Primeiro, ele queria sentar no trono de Deus, no trono do Altíssimo. Só que ele não tinha, ele não poderia nem sequer pensar nisso. Então ele queria tomar o lugar de Deus. E Deus, ele pegou e expulsou Lúcifer do paraíso. Mas o que é o orgulho? Vamos ver se você sabe o que é o orgulho. O orgulho é quando a pessoa não dá ouvido àquilo e a pessoa que vai lhe ajudar, que pode lhe ajudar, falando mal dessa pessoa, subindo ao topo em uma escada de vidro. Quando chega no topo, ela permanece em pé. Ou seja, ela não reconhece ninguém que ajudou ela. Vou repetir. Orgulho é quando você fala mal da pessoa e aquilo que pode te ajudar, subindo ao topo em uma escada de vidro. Quando chega no topo, você permanece de pé. Ou seja, não reconhece ninguém que te ajudou. E o que é a humildade? É quando você dá ouvido à pessoa e aquilo que pode te ajudar, sobe ao topo em uma escada sólida. Quando chega no topo, você se curva. Ou seja, você reconhece todas as pessoas que te ajudaram, que te orientaram, que te guiaram, que deram apoio para você crescer. Isso é humildade. Então o que aconteceu com Lúcifer? Ele não deu ouvido à pessoa e aquilo que podia ajudar ele, que era Deus e a palavra de Deus. Ele subiu ao topo numa escada de vidro. Por quê? Porque a escada dele quebrou, caiu. Ele estava no Monte Santo de Deus, coberto de pedras preciosas. Ele estava lá no alto. Ele comandava a terça parte dos anjos, a terça parte das estrelas. Ele tinha tudo que ele precisava no céu. E aí ele foi mandado embora, ou seja, a escada dele quebrou. E quando ele chegou nesse topo aí, ele não se curvou. Por quê? Ele queria ser mais que Deus, ele permaneceu de pé. Olha aqui, ó, esse monte de anjo é o meu comando. E aí, o que ele falou? Firmarei meu trono acima das estrelas de Deus. Mas isso foi um absurdo que ele fez. Aí foi a queda dele, ou seja, ele não estava reconhecendo o Pai, ele não estava reconhecendo o Criador, ele não estava reconhecendo o próprio Deus, ele não reconheceu Deus, ele esqueceu o que Deus fez por ele, que ele só estava no topo. O Lúcifer só estava no topo, só estava no monte precioso de Deus, só comandava a terça parte das estrelas porque Deus deu para ele, porque Deus fez isso por ele. Deus que colocou ele lá no alto, Deus que colocou ele lá no alto e ele esqueceu do Criador. Então, muitas pessoas, elas esquecem do Criador, esquecem daquele que criou os céus, a terra, o mar, aquele que criou as estrelas, aquele que criou o universo, aquele que pode ajudar todas as pessoas. Então muitas pessoas, ela esquece disso, ela esquece desse Criador. E aí veio outro anjo, o anjo chamado Miguel. O que ele fez? Ele deu ouvido à pessoa e aquilo que poderia ajudar ele, que era Deus e a palavra de Deus. Ele subiu ao topo, só que numa escada sólida. Miguel subiu ao topo numa escada sólida. Quando ele chegou no topo, ele se curvou. E o significado da palavra Miguel significa assim, que fique sabido que o Senhor é Deus. E aí foi a resposta que Deus deu para o Lúcifer. Deus pensou o seguinte, bom, se tu subir aqui no meu trono, se tu vencer o meu anjo, Deus falou no coração dele, se tu vencer o meu anjo,
o trono é teu. E Deus já deu a resposta para Lúcifer, que o significado de Miguel é: quem é igual a Deus? Quem é igual a Deus? Quem é igual a mim? Deus já falou assim, já deu a resposta para Lúcifer ali. Lúcifer, quem é igual a mim? Ninguém. Ninguém é igual a mim. E o anjo Miguel venceu o Lúcifer e mandou ele para o abismo, mandou ele para o inferno. Isso você vai ver lá em Apocalipse. A batalha no céu, você vai ver esse título. A batalha no céu. E houve peleja no céu. Miguel e o dragão. Os anjos de Deus versus os anjos do Lúcifer, que hoje é o diabo, que hoje é a serpente maligna, que enganou a humanidade. Então o orgulho, ele é uma raiz que é do mal, é a raiz das trevas, é a raiz do engano, é a raiz da mentira, é a raiz que deixa as pessoas fracas, que deixa as pessoas desanimadas. O orgulho é uma raiz que não deixa a pessoa desenvolver, não deixa a pessoa progredir, evoluir como pessoa. O orgulho não deixa as pessoas perdoar. O orgulho impede as pessoas de perdoar, impede as pessoas de crescer espiritualmente. O orgulho impede da pessoa buscar a Deus, da pessoa se entregar para Ele. O orgulho atrapalha na vida profissional. O orgulho, ele destrói a nossa vida profissional. A gente não consegue desenvolver como profissional. A gente não consegue crescer na vida profissional, nem na vida social, nem na vida familiar, por causa do orgulho. O orgulho não deixa o filho perdoar o pai. O orgulho não deixa o filho perdoar o pai e não deixa o pai perdoar o filho. O orgulho afasta a família uma da outra. Então o orgulho, ele nos atrapalha. Ele impede as pessoas de liberar o perdão. Então muitas pessoas há anos não perdoam. Eu conheci um rapaz que ele dizia assim, que ele não perdoaria o irmão dele. E eu falei, mas quanto tempo está com essa mágoa? Ele falou, por muitos anos. E ele não consegue liberar o perdão. Ele falou que ele não consegue liberar o perdão. Que o coração dele, olha que ele, segundo ele, né, o coração dele não perdoaria. Então isso é orgulho. Então se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Então eu já conheci pessoas que dizem assim, é um exemplo que eu estou dando para você. Esse vício aqui não me domina. Mas volta e passa, a pessoa está no mesmo vício. É o orgulho. Então a pessoa tem que deixar o orgulho e reconhecer, poxa vida, eu estou aqui carregando esse problema e eu tenho que ser liberto desse problema. Porque como que você vai ser liberto de algo que você diz que não precisa? Como que você vai ser liberto de algo que você não sabe? Né? Como que você vai ser liberto de algo que você não reconhece que precisa de uma libertação, que precisa desse livramento? Então a libertação é um livramento. Então quando a pessoa carrega mágoa, é como se ela carregasse uma pedra no coração. Imagina uma pessoa carregando uma pedra pesada. E ela vai na escola com essa pedra. Ela entra com essa pedra dentro do banco. Imagina, não seria desconfortável a pessoa ir no banco, receber o salário dela e carregar uma pedra? Não seria desconfortável a pessoa ir no banco e carregar uma pedra? Não seria desconfortável a pessoa entrar dentro do ônibus e carregar uma pedra pesada? Não seria desconfortável a pessoa ir almoçar, ir jantar, ir dormir carregando uma pedra? Seria ou não? Sim ou não? É óbvio que seria. Então essa pedra é a mágoa. Quando a pessoa carrega mágoa, ela carrega um peso dentro do coração dela. Ela carrega uma angústia muito grande. Ela carrega uma decepção muito grande dentro do coração dela e os maus olhos também. Porque a Bíblia relata que se você tiver maus olhos, todo o teu corpo será trevas. Um exemplo, se você tiver maus olhos da empresa que você está trabalhando, você não vai conseguir trabalhar direito. Se você tiver maus olhos do teu líder, ou alguém que está acima de você e comanda você, você não vai conseguir desempenhar as funções direito. Você não vai conseguir desempenhar toda a tua vida trabalhando certo, porque você tem maus olhos. Se você tem maus olhos do teu namorado, namorada ou alguma coisa assim, você não vai conseguir
desempenhar o amor direito. Então o orgulho, ele é a raiz do mal, que afasta a pessoa do amor, afasta a pessoa da fé, afasta as pessoas da esperança. Então o amor, ele é algo supremo, ele é algo infinito, ele é algo poderoso, porque o amor é a arte de fazer o bem. Então o orgulho não te deixa fazer o bem para as pessoas. O orgulho não te deixa perdoar. O orgulho não te deixa liberar o amor. O orgulho não te deixa ter esperança. O orgulho não te deixa você crer, você acreditar, você crer na mudança. Então o orgulho, ele nos atrapalha, nos impede de estudar. Por anos eu deixei de estudar por conta da desgraça do orgulho, por conta do maldito do orgulho que eu dizia que eu não precisava. E hoje, depois que eu desbloqueei a minha mente, eu fui lá, entrei na escola de volta, porque o orgulho não me deixava eu ir lá na escola de volta. Entrei na escola, concluí o ensino médio, e depois dali eu fiz vários cursos profissionalizantes, mais de 20 cursos profissionalizantes, e eu aprendi muita coisa boa com aqueles cursos, com aquela sacada. Fiz um curso de analista da qualidade de 6 meses. 6 meses, todos os dias ia para o curso. Me dava um sono. E na época eu não poderia fazer o curso, porque na época, ao mesmo tempo que eu estava estudando, terminando o ensino médio, eu estava fazendo o curso. E o camarada falou bem assim, o professor, olha, você não pode fazer esse curso, porque esse curso é só quem tem o ensino médio completo. Mas eu não sei por quê. Eu vou abrir uma exceção para ti. E ele abriu uma exceção só para mim. O único que não tinha o ensino médio naquela turma era eu. Então eu era o único que não tinha o ensino médio. Bem dizer, eu era o pior da turma. Essa é a realidade. Mas depois, através daquele ensinamento, foi o camarada que mais me ensinou. Foi um professor muito bom, porque com ele eu aprendi. O interessante é que aquele professor ele ensinava tão bem, tão bem, tão bem, que eu naquela época estava como um zero à esquerda, aprendi muito. Aprendi muita coisa com aquele professor, pelo jeito que ele ensinava, o carisma que ele tinha, o modo que ele tinha de ensinar divertido e a crença que ele tinha em acreditar nas pessoas. Ele tinha um bom senso de acreditar nas pessoas. Ele disse assim, cara, eu acredito muito em ti e eu creio que tu vai tirar nota boa. E ele acreditou no meu potencial, acreditou que eu poderia tirar nota boa, e isso faz parte da libertação. Você tem que ter essa pureza consigo mesmo, você tem que ter esses bons olhos consigo mesmo, você tem que acreditar e crer de todo o coração que você vai ser liberto, que você vai conseguir girar a chave. Uma coisa que eu me libertei, que libertação não é só de possessão, as pessoas pensam que a libertação, que eu não sou... Tem pessoa que diz assim, eu não sou um endemoniado para estar sendo liberto. E não é. A libertação não é sobre ter um mal ou não ter um mal. A libertação pode ser de várias coisas. Eu mesmo me libertei da mentalidade que eu não precisava estudar. E eu me libertei da vergonha de falar, do medo de falar em público. Então você pode se libertar do medo de falar em público. Porque o medo de falar em público atrapalha? Porque isso atrapalha a nossa vida profissional. Porque como que você vai se comunicar com a pessoa que está te liderando, ou você está liderando, se você não souber falar em público, se você não ter essa capacidade de se expressar, de dizer, de falar, essa capacidade de agir, essa capacidade de interagir com outra pessoa. Então você tem que ter essa capacidade de falar, essa capacidade de dizer aquilo que você está precisando, aquilo que você sente, aquilo que você quer comunicar. Então eu estou aqui me expressando, eu me expresso para você, eu consigo falar sobre o amor, sobre o que eu estou sentindo, sobre o que eu estou falando. Então a minha fala, ela mudou. Antigamente eu não falava uma palavra o dia inteiro, você sabia? As pessoas pensavam que eu era mudo. Por quê? Porque eu não conseguia falar, simples assim, ficava todo travado, todo trancado. Então hoje eu consigo falar para muitas pessoas, eu consigo falar aquilo que eu tenho que falar, eu consigo dizer aquilo que eu tenho que dizer, eu consigo me expressar, eu tenho uma comunicação verbal e uma comunicação não verbal, que é falar com os braços. Não é? Quando você fala com alegria, com entusiasmo, você fala com paixão, você consegue mudar a vida das pessoas. Naquele momento que você está falando, você consegue dar uma sacada para ela.
Então, muitas coisas a gente vai aprendendo no longo da caminhada. Então, o primeiro passo para a gente ter a libertação completa da nossa vida é o orgulho. Claro que não é fácil a gente vencer o orgulho. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, a lei dos 80% diz o seguinte, que 80% de nós, seres humanos, somos prepotentes, arrogantes e orgulhosos. Só 20% têm a mente aberta. Mas não quer dizer que você nasce assim. Não quer dizer que é um rótulo. Não quer dizer que é algo que você é sempre assim. Não. O que eu quero dizer é que uns já nascem com menos orgulhos que os outros. Ou seja, essa pessoa, não é que ela nasceu com menos orgulho, é que ela se lapidou para ser humilde. Desde criancinha, ela foi se modelando para ser mais humilde. E o outro foi se modelando com a base do orgulho. Então o orgulho ele nos atrapalha. O orgulho é tão ruim que atrapalha até no futebol. Não, né? Você já viu pessoa jogar e ficar brigando o tempo todo no jogo? Você já viu o cara ir jogar bola e ficar o tempo todo brigando no jogo, incomodando? Não, aquilo ali é orgulho, você não sabia. Então o orgulho ele atrapalha até no jogo de futebol, é incrível. Ele atrapalha em qualquer coisa. Nos estudos, na escola, o orgulho nos atrapalha até na faculdade, qualquer área da vida, o orgulho nos atrapalha. Teve uma vez que eu estava falando e ensinando sobre o orgulho. E eu perguntei assim para uma equipe de jovens, um grupo de jovens. Eu perguntei o seguinte, quanto vale um ser humano? Uns diziam que não sabiam, outros diziam que não vale nada, outros diziam que vale muito. E na verdade o ser humano tem um valor extraordinário. Um valor muito grande, um valor incalculável. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança de Deus, a imagem e semelhança do Criador. Talvez você tenha que se libertar dos pensamentos que vêm na cabeça, que você não é nada, que você não é ninguém. Você tem que se libertar dos complexos de inferioridade. Você se sente feio, se sente feia. Eu mesmo olhava no espelho e dizia assim, pai, mas como eu sou feio? Ficava com vergonha de mim mesmo. E agora eu digo, claro, né, que eu estou determinando como eu sou bonitão. Mas é por quê? Porque eu estou crendo que eu sou bonito. Mas você tem que acreditar também em você. Você tem que dizer que você é bonito, que você é bonito. Então, o único feio é o diabo, pessoal, o Satanás. Só ele que é feio. Você é bonito, você é bonita. Você tem que pensar assim de si mesmo. Depois, o passo para que, depois que você vai deixar todo esse orgulho, toda essa bagagem de lado. Talvez você tenha uma bagagem. Há anos você pensa de um jeito. E a pessoa que você está do lado pensa do outro jeito. Então, a bagagem inteira, anos de vida, você pensando do mesmo jeito. Então, você tem que se libertar das crenças limitantes, dos pensamentos que impedem de você se construir, de você ser feliz. Um exemplo. Quando a pessoa tem essa... Eu já vi pessoa dizer assim, não adianta, mulher nenhuma presta. E é uma realidade? Não. A pessoa tem que se libertar desse pensamento. Senão nunca ela vai ter um relacionamento bom. E a mulher também. Tem mulher que diz assim, não adianta, homem nenhum presta. Isso é uma crença limitante, é uma trava que tem na cabeça da pessoa, que ela tem que se libertar disso. Senão ela não vai conseguir ser feliz, ela não vai conseguir prosperar espiritualmente, mentalmente, no amor, na vida intelectual, profissional, em todas as áreas da vida. Então eu estou aqui treinando pessoas. Por quê? Porque o colaborador com orgulho não consegue crescer, não consegue desenvolver, não consegue andar para frente. Então ele tem que se libertar de várias amarrações que impedem dele ser mais produtivo, de ser mais cooperativo, dele ser cooperador. Então tem o cara que ele é construtivo. Grava isso, essa frase é muito impactante, que eu aprendi com o Roberto Inachik, num curso que eu fiz com ele. Tem o construtivo cooperativo e o controlador destruidor. Que tipo de pessoa que você é? Você é aquela tipo de pessoa chata, não, né? Que ela tem que se tem pessoa que é chata, né? Ela tem que se libertar disso. Ela fica ali controlando a vida da pessoa, fica controlando o outro, fica reprimindo o outro e destruindo. O controlador, tem pessoa que é o controlador e destruidor. Ela vê uma amizade boa, ela quer destruir. Ela vê o outro crescer, ela quer lá destruir.
ela não fala uma palavra boa, ela quer destruir aquela palavra boa, que ela quer botar uma palavra ruim no lugar da palavra boa. Então ela é controladora e destruidora. Tem pessoa que destrói a amizade, ela destrói família, ela destrói a alegria, ela só pensa em destruir. Ela destrói a própria vida dela. Por anos, aonde ela toca, ela tem destruído a própria vida dela. Ela tem destruído a mente dela, a saúde mental dela, ela tem destruído o coração dela, ela tem destruído as palavras dela, ela tem destruído a boa convivência aonde ela vai. Esse é o controlador, destruidor. E tem o construtivo, cooperativo. Ou seja, ele é construtivo, ele constrói, ele reconstrói o amor, ele reconstrói a felicidade, ele reconstrói a paz, ele reconstrói a boa convivência, ele coopera para o crescimento dentro da empresa, ele coopera com a empresa, ele coopera na produtividade, ele coopera no alcance de metas, ele coopera no amor, ele coopera nas atividades do dia a dia, ele está sempre cooperando com o bem. Ele é o construtivo cooperativo. E ele é o controlador destruidor. Tem o controlador destruidor e o construtivo cooperativo. Tem mãe que coopera para o filho crescer. Ela constrói um filho de sucesso. E tem mãe que muitas das vezes ela é controladora e destruidora. Mas não é porque a pessoa quer, porque é algo que está embutido dentro da pessoa, invisível. Mas o que você vai fazer a partir de hoje? Você vai malhar esses dois conhecimentos e formar uma pessoa extraordinária. Se você é construtivo, cooperativo, você está indo bem. Se você está no nível do controlador, destruidor, você talvez está destruindo muita coisa e está indo de mal a pior. Mas você pode usar esse controlador, destruidor, para destruir as coisas ruins. Você pode destruir o orgulho que está dentro de você, controlar a sua raiva, e aí, controlador, destruidor, que era negativo, vai se tornar positivo. Porque você pode destruir a mágoa que você está antes, você pode destruir a inveja, orando pela outra pessoa, abençoando as pessoas, você pode destruir a tristeza, você pode destruir esse pensamento que diz que você não é ninguém, que você não é nada. Você pode destruir isso da sua vida. Destruir as pontes ruins que você criou para chegar até o caminho do mal. Então, primeira coisa, se você quer chegar no amor, chegar na esperança, chegar na fé, chegar naquilo que é bom, construa pontes. Construa uma ponte para chegar até o amor, construa uma ponte para chegar até Deus, construa uma ponte para chegar até o seu filho e pedir perdão, construa uma ponte para chegar até os seus amigos, seus entes queridos, seus familiares, a pessoa que está do teu lado e pedir perdão, construa uma ponte para você ser promovido, para você ser abençoado, para você crescer intelectualmente, mentalmente, financeiramente. E as pontes que te levou até a decepção, tristeza, mágoa, desilusão, sofrimento, dor, ansiedade, o caos, destrua as pontes. Então você, na verdade, tem que ser os dois. Destruir a raiz do mal. Controlar suas emoções, controlar sua raiva, controlar os seus pensamentos. E ser construtivo, cooperativo sempre. Agora estamos passando em um momento de calamidade. O Rio Grande do Sul passou por várias lutas, vários problemas, só que o quê? Graças a Deus que tinha muitos construtivos, cooperativos no nosso meio. E isso é bom, tá de parabéns, que todos os que são construtivos, cooperativos, estão fazendo muito bem. Então, o que aconteceu com Lúcifer? Ele foi controlador e destruidor. Ele controlou os outros anjos e destruiu tudo, tudo. O relacionamento que ele tinha com Deus, ele destruiu. A autoridade que ele tinha com Deus, ele destruiu. E ele controlou tanto aqueles outros anjos que foram tudo junto com ele. E o Miguel, ele foi construtivo cooperativo. Ou seja, ele plantou a boa semente nos outros anjos e ele construiu uma fortaleza
e conseguiu vencer o mal. Foi construído pelo próprio Deus. Ele cooperou para que os céus viessem estar em paz. Ele cooperou com a presença de Deus. Então, você está sendo construtivo ou cooperativo? Você está cooperando com a presença de Deus? Você está construindo um verdadeiro império espiritual, você está construindo força, você está construindo alegria, você está cooperando com o Espírito de Deus, você está sendo construtivo para o seu filho, você está sendo construtivo para a sua família, você está sendo construtivo na faculdade, você está sendo construtivo na vida profissional, no trabalho, na vida social, no servir. Você está construindo ou você está destruindo? O que você está fazendo agora, nesse exato momento? Você está sendo construtivo, cooperativo ou controlador, destruidor? Mas você pode pegar o controlador, destruidor e transformar ele em algo positivo. Destruir todos os pensamentos ruins que estão na cabeça. Destruir todos os pensamentos que impedem você de ser feliz. Destruir tudo aquilo que impede de você ser liberto. E controlar todas as emoções, controlar essa raiva, controlar esse nervosismo, controlar essa ansiedade, controlar esses maus pensamentos, controlar o teu coração para você não fazer besteira. Então, veja tudo que você está fazendo, e mude esses pensamentos. O segundo passo, reconhecer que precisa. Está ali o passo. Reconheça que precisa. Se você não reconhecer que você precisa de uma libertação, se você não reconhecer que você precisa ser construtivo e cooperativo, se você não reconhecer que você precisa do amor, você não vai conseguir desenvolver. O que é o amor? O amor é fazer o bem de forma consistente, mesmo que a outra pessoa não reconheça até que um dia as fichas caem. Ou seja, a arte de fazer o bem. Quando eu reconheço que eu preciso, bom, eu preciso perder uns quilos. Eu vou fazer o exercício, porque eu deixei aquele orgulho maldito que estava me atrapalhando de lado. As pessoas já disseram, já falaram que eu estava gordo. As pessoas já disseram que eu estava pesado, que eu estava acima do peso. Mas o orgulho não me deixou reconhecer que eu precisava. O orgulho não me deixou ver isso. Então você vai reconhecer que precisa. Você tirou nota baixa e disse que não precisa estudar. Você tem que reconhecer que você precisa tirar uma nota melhor, que você precisa mudar isso. Então se liberte dessas coisas ruins. Reconheça que você precisa de ajuda. Reconheça que você precisa de uma restauração. Reconheça que você precisa de uma mudança. Reconheça. Você tem que reconhecer, bom, eu preciso de saúde mental. Eu preciso de saúde espiritual. Eu preciso de saúde financeira, de inteligência financeira. Então você é empresário. Um exemplo, tem empresário. E você não tem inteligência financeira e você diz, não precisa. Na verdade, você precisa de inteligência financeira para poder ser um bom empresário. Você precisa entender de gestão. Muitos falam assim, não precisa de treinamento, não preciso de palestra, não preciso de mentoria. E na verdade, a maioria das grandes empresas que estão no mundo todo hoje, elas reconheceram que precisavam. E até hoje tem mentoria. Se você não sabe, as empresas grandiosas que tem por aí, não as que são medianas ou as que estão de baixo porte, nem de médio porte. Estou dizendo as grandiosas. Elas contratam palestrante. Para que cada vez elas venham crescer mais, venham desenvolver mais, venham andar mais. Só que os pequenos que estão começando, eles falam assim, não precisa. É por isso que eles não conseguem, muitas das vezes, subir um nível, subir aquilo que elas querem alcançar. Um exemplo. Tem pessoa que diz assim, não precisa ler a Bíblia. E por isso que ela não é forte espiritualmente. Não precisa jejuar. É o que o diabo trabalha. Ele fala assim, não precisa você ler a Bíblia. Não precisa você jejuar, não precisa você buscar Deus. Ele sempre vai dizer que não precisa. Mas você
tem que ter essa autoconsciência, abrir os teus olhos e reconhecer que precisa. Você tem que reconhecer. Eu mesmo reconheci, bom, eu preciso de Deus. Eu preciso da presença dele, eu preciso da compaixão dele, eu preciso da misericórdia dele. É sempre Deus em primeiro lugar. Deus no comando, Deus no primeiro lugar. Então esse treinamento aqui é forte, é um treinamento poderoso para te libertar. Então você tem que reconhecer que precisa. Reconhecer que precisa de uma mudança. Reconhecer que você precisa aprender sobre metas, objetivo, aprender sobre gestão, que você precisa ler livros que te levam rumo ao teu objetivo, que você precisa tomar as ações certas, que você precisa fazer, muitas das vezes, uma oração mais intensiva, uma oração mais profunda, uma oração com mais intimidade, uma oração com mais paixão, com mais colocar mais emoção naquilo que você está fazendo, que você precisa liberar a tua força, a tua energia. Não é pelo sentir, mas você tem que ter esse entusiasmo. Porque quando você recebe algo, você não fica entusiasmado, você não fica mais alegre. Então por que não, quando você vai falar com Deus, você não fica assim, bom que eu vou falar com meu Deus. Yes, gratidão. Yes, 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 yes. Que bom que eu vou falar com esse Deus. Que bom que eu vou reconhecer meus erros, minhas falhas, minhas limitações. Reconhecer que eu não sou o melhor do mundo, que eu preciso dele, que eu preciso me lapidar com ele. Reconheça. Reconheça que você precisa de um profissional. Reconheça que você não sabe tudo sozinho. Repita dizer, você não sabe tudo. Você não sabe tudo, você precisa de um profissional. Quantas coisas você fez tudo errado, colocou o pé pela mão no lugar onde você está. E não chegou nos níveis que você queria chegar, porque você não contratou um profissional. Você quis fazer sozinho, deu tudo errado. Você quis fazer sozinho, deu com os burros na água. Você quis fazer sozinho e acabou indo para o fundo do poço. Então reconheça que precisa. Por exemplo, você está no fundo do poço. Você tem que reconhecer que precisa de ajuda. Você tem que reconhecer que precisa dessa libertação total e completa. Muitas pessoas não reconhecem. Muitas pessoas não amadurecem, muitas pessoas não crescem porque ela não reconhece que ela precisa de um amadurecimento. Você que é jovem, você não reconhece que você precisa amadurecer, que você não está onde que era para estar, estar. Você poderia fazer mais. Minha maior tristeza é ver que as pessoas não estão aonde elas poderiam estar. Elas poderiam ser prósperas de verdade. E prosperidade não é dinheiro. O dinheiro só é um fragmento que faz parte da prosperidade. Repita dizer, prosperidade não é o dinheiro. O dinheiro, ele faz parte da prosperidade. Mas prosperidade é você, sim, ter o dinheiro, você ser feliz, você se dar bem com seu pai, se dar bem com a sua mãe, seus irmãos, seus entes queridos, você ter um bom relacionamento, você ter a arte da boa convivência, você ter o amor aflorado, você ter esperança. Prosperidade é você olhar as pessoas com bons olhos, é você ser grato a Deus por tudo que Ele fez por você, é você ter o amor a Deus e não ser apegado ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males da humanidade. É a raiz. Tem pessoa que faz muita besteira e coisa errada só por causa do dinheiro. Então, prosperidade é você ter paz. Você deitar a cabeça no travesseiro e ter paz. Prosperidade é você ter uma boa consciência. Prosperidade é você ter o amor, fazer o bem de forma consistente, mesmo que a outra pessoa não reconheça, até que um dia as fichas caem. Prosperidade é você dar bons frutos, porque o amor é uma árvore. E uma árvore que dá bons frutos. Quem tem o espírito do amor dá bons frutos. Frutos de esperança, frutos de paz, frutos de benignidade, frutos de bondade, frutos de alegria. Prosperidade é você ser feliz, é você ser alegre, é você ter a gratidão pela vida todos os dias. É o pai amar o filho amar o pai. Isso é prosperidade. É você se dar bem com seus colegas de trabalho, se dar bem com seu vizinho,
Você perdoar, isso é prosperidade. Você ter o perdão na ponta da língua, isso é prosperidade. Você não carregar rancor de ninguém, não carregar mágoa, não carregar traumas, isso é prosperidade. Você se liberta de fato e verdade dos pensamentos ruins que trabalham na sua cabeça todos os dias. Isso é prosperidade. Prosperidade é você estar bem com a vida, estar bem com a natureza, estar bem com o céu, estar bem com Deus, estar bem com tudo. Isso é prosperidade. É você amar a si mesmo. Um exemplo de prosperidade, Jesus, o que ele falou? Ame a ti mesmo, mas ame o próximo. Ame o próximo como a ti mesmo. Ou seja, você tem que ter amor a si mesmo e amar o próximo. Vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não se ama? É verdade, há quanto tempo você não se olha a si mesmo com amor? Porque se você fala que ama o outro, mas não ama a si mesmo, você está mentindo. Você tem que amar a si mesmo. Se amar, você tem que ter esse amor próprio. Muitas pessoas perderam esse amor próprio. Por isso que ela se automutila, por isso que ela se prejudica, por isso que ela fala muito mal dela, mal mesmo. Você tem que ter bons olhos consigo mesmo. Há quanto tempo você não se elogia você mesmo, você não fala bem de você mesmo? Você não olha no espelho e diz assim, eu sou um campeão, sou um vencedor, sou uma pessoa feliz, eu sou próspero, eu sou abençoado. Você tem que se ver assim. Talvez você diga assim, mas eu não sou. Não importa se você está nesse momento ou não, mas você vai determinar. Você vai olhar no espelho e vai dizer assim, eu sou feliz pela vida que Deus me deu, eu sou grato pela saúde, eu sou grato pelo ar que eu respiro, eu sou grato pela comida, pelo alimento, pelo pão nosso de cada dia. Isso é prosperidade. Então, quando você é próspero, abundante, você fica feliz. Então, eu estou aqui, ensinando você, estou sendo uma pessoa abundante, estou transbordando na tua vida coisas boas, transbordando na tua vida coisas boas para que nós, todos, você, eu, todos nós venhamos ser libertos das coisas ruins. Terceiro passo. Você tem que estar com o coração aberto ao novo. Aberto ao novo. Você tem que estar com esse coração aberto. Talvez teu coração está fechado. Talvez teu coração está trancado. Você não abriu o coração. A pessoa é liberta quando ela abre o coração. E ela deixa Jesus entrar, porque Jesus é a luz. Quando Jesus entra, ele é a luz. Que nem eu estou aqui nessa live agora. Com Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo e os anjos de Deus estão aqui. Para que a luz entre dentro de você. Para que a luz, essa luz entre no teu coração. Você tem que deixar Jesus entrar. Está com o coração aberto ao novo. Senão você não vai ser liberto. Você tem que abrir o teu coração para ter um novo exercício. Fazer um novo exercício, fazer uma nova faculdade, fazer um novo modelo de gestão de vida, um novo modelo de gestão para a tua empresa. Você tem que estar com o coração aberto a esse novo sistema de modelagem. Ao novo, você tem que abrir o coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é limpa, ela é liberta. Então você não está com o coração aberto às novidades que tem na palavra de Deus. Porque se você não sabia, o livro mais atualizado de toda a Terra é a Bíblia. Por quê? Porque tudo que está ali se cumpriu e está se cumprindo. E tudo que está ali, cada vez que você lê, é como se visse algo novo. Faz um teste para você ver. Você lê a palavra, pega uma palavra bíblica e você lê ela por 10 dias. Todos os dias a mesma palavra. Cada dia você vai ver que Deus vai falar contigo de modo diferente. Quando você ora, você está falando com Deus. Mas quando você lê a Bíblia, Deus está falando com você. Então tem pessoa que ela tem um monólogo, só ela fala com Deus, só ela fala com Deus, só ela fala com Deus. Mas quando você lê a palavra, Deus fala contigo. Então, quando você acha a sabedoria, encontra o entendimento, você se torna uma pessoa feliz, você se torna uma pessoa forte. Repita a perguntar:
Você está sendo construtivo, cooperativo ou controlador, destruidor? Então esteja com o coração aberto ao novo. Abra teu coração. Para quê? Para o amor, para a esperança, para a paz entrar aí dentro. Para tirar essa raiva. Você tem que abrir o coração. O que está dentro do teu coração? Vou fazer uma pergunta. O que nesse exato momento está dentro do teu coração? Talvez tem pessoas que dizem assim, puxa vida, Robson, se eu abrir meu coração agora eu vou ficar com vergonha, porque tem tantas coisas ruins lá dentro, tantas coisas amargas lá dentro, tantas coisas que ferem, tantas coisas, tantos desejos ruins a respeito de coisas e pessoas, até de Deus, a pessoa tem raiva lá dentro daquele coração. Então abra o teu coração. Vou fazer uma pergunta. Há quanto tempo você não abre o seu coração para Deus? Há quanto tempo você não abre esse coração que está carregando tanto sofrimento, tanta dor, tanto ódio? Tem pessoa que ela anda o dia inteiro com o coração pesado. Ela está sobrecarregada de tanto problema, de tanta dificuldade, de tantos traumas que ela passou na vida, de tantos traumas que ela passou talvez no passado, talvez no presente, talvez agora mesmo ela passou por vários problemas, várias coisas ruins e o coração dela está muito apertado. Tem pessoa que ela faz coisa errada porque o coração dela está pesado. Não existe pessoas ruins, grava essa frase. Não existe pessoas ruins, existe pessoas que não aprenderam a canalizar a inteligência dela para fazer o bem. Você pode canalizar a tua inteligência para começar a partir de hoje. Se você era controlador, destruidor, a ser construtivo, cooperativo e transformar o controlador, destruidor em algo positivo. Você pode transformar isso em algo positivo. Destruir os pensamentos maléficos que está na sua mente. Destruir esse peso que está lá dentro do coração, que você não abre o coração. Você talvez tem várias portas que trancam o teu coração. Várias portas você colocou na frente do teu coração e não deixa a luz entrar. Talvez você colocou cadeado no seu coração e fechou o cadeado a 7 chaves e teu coração está lá. Você não está deixando a luz entrar. Mas o amor, ele é poderoso, tão poderoso, que destrói todas as trevas. Ele destrói tudo que é ruim. O que Deus falou quando Lázaro ressuscitou? Jesus falou, remove a pedra. E chamou Lázaro pelo nome, Lázaro, vem para fora. Então eu vou dizer para vocês assim, remove a pedra do teu coração que impede de voltar você, que impede de fazer voltar a viver de volta. Remove essa pedra do teu coração, essa mágoa, essa angústia. E aí Deus vai poder dizer assim, Maria, vem para fora, João, vem para fora, Lázaro, vem para fora. Talvez você é um Lázaro da vida. Você há tempo que não vê mais a luz do dia, não vê mais a vida, não vê mais a natureza, não vê mais os céus, não vê mais a pureza. Você está lá, sempre naquele quarto escuro com depressão, sempre lá angustiado, magoado. Então eu vou falar as palavras de Jesus. Vem para fora, vem viver o novo, vem viver Deus, vem viver a fé, a esperança. Então, estou aqui treinando você, esse ciclo da libertação, para que você venha ser liberto de todos os males, de todo esse peso. Por que você vai carregar o peso? Vou fazer uma pergunta. Por que você vai carregar esse peso se você pode ser aliviado? Por que você vai carregar essa angústia que se você pode ficar leve? Essa ferramenta do círculo da libertação serve para colaboradores, serve para empresários, serve para gestores, para pessoa que é do marketing digital, para pessoa de todas as áreas. Essa ferramenta é poderosa. O ciclo da libertação é poderoso para qualquer um que precisa mudar a mentalidade. Então, a pessoa, muitas das vezes, vou falar aqui com o pessoal da internet, a pessoa, muitas das vezes, ela
não deixou o orgulho de lado. Por isso que ao invés dela desenvolver no celular, fica o dia inteiro olhando coisa ruim na internet. O dia inteiro olhando coisa ruim. Ela não se libertou disso, então ela precisa dessa libertação. Deixar esse orgulho de lado, reconhecer que precisa, estar com o coração aberto ao novo. Ela só fica ouvindo o dia inteiro notícia ruim. Pelo celular ou pela televisão. Tu acha que essa pessoa vai ter saúde mental? É óbvio que não. É óbvio que não. É óbvio que ela não vai conseguir ter a saúde mental que ela precisa se ela continuar olhando só coisas ruins, só coisas pesadas, só coisas diabólicas, só coisas que não prestam muitas das vezes. Então eu quero te chamar para a libertação. Eu quero te chamar para o novo. Eu quero te chamar para uma vida abundante, palpável, bem aqui perto onde você está. A abundância, a felicidade está bem perto de você. Jesus é a felicidade, que ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus quer te libertar, Deus quer te fazer novo. Deus quer te fazer um ser novo, Deus quer te fazer uma pessoa nova, Deus quer te dar outra mentalidade. Então reconheça que você precisa. Reconheça que você precisa. Reconheça que você precisa chegar no próximo nível. Existe uma coisa chamada próximo nível. E é para lá que você tem que ir. É para lá que você tem que pensar. Você tem que pensar fora da caixa. Você tem que pensar fora desse mundinho de depressão que muitas das vezes a pessoa está. Repito, eu não estou aqui para falar mal de pessoas. Eu não estou aqui para que as pessoas venham se sentir magoadas. Estou aqui para que as pessoas venham ser ajudadas. E qual é o próximo passo da libertação? Falar em ajuda. Pedir ajuda. Então tem pessoa que ela está passando por um perrengue e ela não pede ajuda. Ela está com mágoa, ela não pede ajuda. Ela está com orgulho, ela não pede ajuda. Ela está ansiosa, ela não pede ajuda. Ela está indo de mal a pior no trabalho, ela não pede ajuda. A empresa dela está falindo, está quebrando, está indo para o buraco e ela não pede ajuda. Ela quer crescer, ela já está grande, quer crescer mais ainda, ela não pede ajuda. A pessoa, ela está passando por um problema muito difícil interiormente e não pede ajuda. Então, para você ser liberto, pede ajuda. Pede ajuda. Então, tem pessoas que ela não pede ajuda de jeito nenhum. Ela pensa assim, se eu pedir ajuda, eu vou estar sendo fraco. Se eu pedir ajuda, eu vou estar sendo fraco. As pessoas vão ver que eu estou pedindo ajuda. Não importa qual é o problema que você está passando. Pede ajuda. Talvez você diga assim, eu não quero pedir ajuda das pessoas. Então peça ajuda para Deus, porque Deus ajuda. Certa vez, vou contar uma história para vocês. É real. Tinha um homem da mão ressequida. Ele tinha a mão dele era ressequida. E ele foi até Jesus. E Jesus perguntou, o que queres que eu te faça? Cristo perguntou, o que queres que eu te faça? E o cara, eu quero ser limpo. E quando ele estendeu a mão para Jesus, ele foi limpo. Ou seja, quando ele pediu ajuda, a mão dele que estava ressequida foi liberta. Talvez você é o homem da mão ressequida. Você não consegue ajudar outra pessoa. Você não consegue estender a mão para alguém. Você não consegue ser uma pessoa abundante. Pede ajuda. Pede ajuda. Então, quando você pede ajuda, você consegue se libertar. Um exemplo, um aluno que está tirando só nota baixa. Se ele ser orgulhoso, ele vai continuar nessa nota baixa. Ele vai continuar no fundo do poço. Mas o aluno que ele pede ajuda, ele reconhece que precisa estar com o coração aberto ao novo, ele consegue aumentar as notas dele. Ele consegue aumentar o nível dele. Ele consegue crescer como tem que crescer. Então, para que você venha a ser liberto totalmente, por completo, você tem que seguir esse ciclo. Deixar o orgulho de lado. Reconhecer que precisa.
estar com o coração aberto ao novo e pedir ajuda. Quando você faz isso, você entra em um nível especial. Você entra num nível de recuperação, você entra na quarentena, você consegue tirar essa enfermidade que você está vivendo. Um exemplo, a pessoa está doente, ela tem que ir no médico, e se ela pedir ajuda para o médico, ela vai conseguir resolver aquele problema que ela está passando. Tem coisas que não é para o médico normal. A Bíblia relata, Jesus é o médico dos médicos. Tem coisas que o médico normal que você vai, ele consegue resolver. E eu não digo para as pessoas, não, eu digo para as pessoas aí, vai lá fazer um check-up da tua saúde. Mas Jesus é o médico dos médicos, tem coisas que o médico não vai conseguir fazer por você. Ele vai dizer, não vou poder te ajudar como tem que ajudar. Mas Jesus é o médico dos médicos. Ele pode resolver aquilo que o médico não consegue resolver. Mas, resumindo, se você está passando por um problema, talvez de saúde, talvez intelectual, pede ajuda. Vai nos profissionais, vai lá fazer um check-up do teu corpo. Pede ajuda. Então, quando você pede ajuda, isso muda muito. Você é um empresário que quer crescer. Pede ajuda. É muito importante o mentor. Por quê? O mentor ele fala o seguinte: fulano, para de bater a cabeça na parede. Eu não aguento mais, você tá com a testa roxa. Aqui tá a chave e a porta tá ali. Então o mentor, o palestrante, o treinador, ele tem a chave que abre as portas. Abre todas as portas. Então, quando você consegue identificar isso, você consegue ser liberto. Então esses são os 4 pilares da libertação. Os pilares da libertação. Deixar o orgulho de lado, reconhecer que precisa, estar com o coração aberto ao novo e pedir ajuda. Então quando você faz isso, você consegue a libertação total dos teus pensamentos, a libertação total da tua cabeça. Então tem pessoas que ela tem que se libertar do comodismo ou da preguiça muitas das vezes. A preguiça atrapalha ela. Então, certa vez, tem na Bíblia relata que o Salomão fala a seguinte palavra sábia: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Diz bem assim, não sou eu que estou dizendo, mas está escrito em Provérbios: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que trabalha no verão para se manter no inverno. Então, muitas das vezes a pessoa deixa a preguiça dominar ela. Muitas das vezes não é porque ela não sabe, não é porque ela não sabe o que tem que fazer, ela sabe, mas a preguiça não deixa ela desenvolver. A preguiça impede ela de ser feliz. Então, ela tem que se libertar muitas das vezes da preguiça. Tem pessoa que diz assim, não, Robson, até eu sei o que tu está falando, mas é que eu tenho preguiça. Eu fico com preguiça de estudar, preguiça de trabalhar, preguiça de fazer, preguiça. Sempre quando eu vou fazer algo bom para minha vida, me dá preguiça. Então, tem pessoas que têm esse perfil comportamental da preguiça. São 4 perfis comportamentais que eu falei aqui já nos treinamentos, que é a águia, a carpa, a preguiça e o jacaré. Então tem pessoas que ela está no perfil comportamental preguiça. Ela deixou a preguiça dominar. Ela deixou a preguiça tomar conta do corpo dela, da carne dela. Como vencer a preguiça? Você vai fazer esse exercício aqui. Você vai olhar no espelho e vai dizer assim, ó, yes, 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 yes. E aí você vai conseguir vencer a preguiça, porque isso vai energizar a tua carne. Energizar a tua carne, energizar o teu corpo. Então você tem que pensar tudo que você está fazendo. A inveja também você tem que se libertar. Porque a Bíblia relata que a inveja é a podridão dos ossos. Então o teu osso, ele é um drenador de energia. E a inveja, ela se instala, sabe aonde? Na coluna vertebral.
Porque a pessoa é invejada é porque muitas pessoas estão falando mal dela pelas costas. Então, como ser liberto dessa inveja? É simples. A Bíblia relata que a boa notícia fortalece até os ossos. Quem é a boa notícia? Jesus é a boa notícia. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus é a boa notícia. E eu estou te dando aqui a boa notícia. Então quando você vê uma palavra forte, você já se reanima. Deus falou para Josué, Josué, tem de bom ânimo. Diga ao fraco, eu sou forte. Quando você fala essa palavra, assim, eu sou forte. Vai lá no espelho, você que está fraco. Você que está se sentindo fraco, você está se sentindo desanimado. Vai lá no espelho, olha bem no espelho, bem no teu olho e diga assim, eu sou forte. Eu sou forte. Yes, 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 yes. Eu sou forte. Você vai ver que vai entrar uma força enorme dentro do teu ser. Por quê? Porque você está falando uma boa notícia e essa boa notícia, ela entra nos teus ossos, ela fortalece até os ossos e ela já vai direto, as tuas palavras de boa notícia já vai direto para a tua coluna vertebral, que é um drenador de energia, é um drenador de força, e isso vai direto para o teu cérebro, para o cérebro passa para toda a coluna vertebral, e para a coluna vertebral passa para todos os teus órgãos, todo o teu corpo. Então você programou a tua mente para o sucesso. Isso se chama reprogramação de crenças. Você tinha a crença que você não conseguia, que você não era capaz, que você era um zero à esquerda, que você era uma pessoa que não teria a capacidade de vencer. E agora você tem a crença, você reprogramou a crença para o sucesso. Você reprogramou a sua cabeça, você reprogramou a sua mente para o bem. Você reprogramou a sua mente para ser uma pessoa liberta. Você tem que ter o pensamento de pessoas libertas. Então você deve alimentar os teus pensamentos com aquilo que é positivo. Vou contar uma história para você. Tinha um índio que tinha 2 cachorros. Um bom e um mau. E aí eles começaram a brigar e tal, e sempre naquela briga. E aí veio um camarada olhar aqueles cachorros brigando e ele perguntou assim, tá, mas quem é que vence a briga, o bom ou o mal? Aí o índio falou assim, aquele que eu alimento mais. Olha que interessante. Aquilo que você alimenta mais é o que vai vencer na sua vida. Se você alimentar mais o bem dentro de você, o bem vai prevalecer, vai florescer, vai crescer. Mas se você alimentar o que é mal, o mal vai acabar vencendo você e destruindo a tua vida. Então, quem que venceu naquela luta ali dos cachorros? Aquele que ele alimentou mais. Olha que forte, que interessante essa frase impactante. Olha que legal, é ou não é? Então vamos começar a crer, vamos começar a pensar de modo diferente. Você tem que pensar de modo diferente, crer de modo diferente. Tem uma mulher, a Bíblia relata, uma mulher hemorrágica, que por anos e anos ela vinha sangrando, há 12 anos. E ela colocou assim no seu coração, se simplesmente eu tocar naquele homem, eu vou ser liberto, vou ser livre. E a Bíblia relata que ela foi lá, chegou em Jesus e tocou nas vestes dele. De imediato, aquela mulher foi curada. Vou aumentar aqui para você. Então, de imediato, aquela mulher, ela foi livre, ela foi liberta daquele mal. Porque ela determinou no coração dela. Ela tinha deixado o orgulho dela de lado. Ela reconheceu o que precisa. Ela estava com o coração aberto e ela foi lá pedindo ajuda. E a multidão tentando parar ela. Para, as mulheres, tu tá louca? E ela gritando Jesus, gritando Jesus. E ela tentando, enfrentando a multidão ali, indo atrás dele. Quando vê, ela foi lá e tocou nele. Conseguiu tocar em Jesus. E a multidão tentando impedir dela chegar perto de Jesus. E aí Jesus falou o seguinte, alguém me tocou. E os discípulos falaram, mas mestre, tu tá ficando louco.
Você não tá no estado normal porque tá todo mundo te tocando. Como que o Senhor fala, alguém me tocou? E Jesus, sim, alguém me tocou, mas alguém me tocou de modo diferente. E senti que de mim, Jesus falou assim, eu percebi e senti que de mim saiu poder. Olha que extraordinário. Então esse é o poder da fé que liberta as pessoas. Quando que saiu o poder do nome de Jesus? Quando ela foi ousada, ela deixou aquele orgulho, reconheceu que precisa, estava com o coração aberto ao novo e foi lá pedir ajuda. Então ela chegou a Deus de modo diferente. E ele falou assim, eu senti que alguém de mim saiu o poder. Então várias pessoas que estavam doentes, elas estavam ali tentando tocar em Jesus. Elas estavam ali tentando falar com o mestre. E até tocavam, mas talvez não estava acontecendo. Mas quando ela tocou em Jesus com toda a força, com toda a fé, e ela falou bem assim, ele falou bem assim, alguém tocou em mim. E eles falaram, mas tá todo mundo... Não, mas alguém tocou em mim de modo diferente. Então, esse treinamento que eu estou dando para você, se você talvez estava há anos na hemorragia, há anos mal, se você assim, ó, eu vou assistir esse treinamento de modo diferente, eu vou praticar ele de modo diferente. Desse treinamento vai sair poder para abençoar você, para poder para fazer você ter força para perdoar, poder para você encontrar o amor novamente, poder para você encontrar a fé, encontrar a esperança, começar a estudar, começar a trabalhar, começar a crer, começar a acreditar, começar a inovar, começar a ser um ótimo colaborador, um ótimo empresário, um ótimo analista, um ótimo gestor, um ótimo pai, uma ótima mãe. Você vai receber o poder para se libertar. Então é assim que funciona quando você entra aqui no meu treinamento de modo diferente. E aí você vai ser esse diamante, como esse diamante que está aí na tela. Você vai brilhar, você vai crescer porque você se libertou de todas as impurezas. Todas as coisas ruins que estavam impedindo de você crescer, evoluir, desenvolver. Então você tem que ter esse poder de honrar o outro. Então, quando as pessoas elas não são libertas nesse requisito, ela não consegue mais honrar o outro. Ela não consegue mais honrar os pais, não consegue honrar Deus, não consegue honrar ao Senhor do céu, ela não consegue honrar os compromissos que ela tem dentro da empresa. Ela não consegue honrar os colaboradores. Tem pessoa que tem que ser liberta disso. Ela tem que ser liberta dos pensamentos negativos que dominaram a cabeça dela. Então eu estou aqui para ajudar, estou aqui para guiar você para o caminho bom, para o caminho da honestidade, caminho da integridade, do amor. Então eu gosto muito de falar sobre libertação. Todos nós precisamos ser libertos. Todos nós precisamos ser libertos a todos os momentos. Você tem que vencer um pensamento ruim. Você tem que vencer um pensamento ruim que vem na sua cabeça, ruim que vem na sua mente, ruim que vem aqui no teu cérebro. Então vença os pensamentos destrutivos. Vença os pensamentos ruins que têm trabalhado dentro de você. Então eu estou aqui ensinando as pessoas a como ser liberta, como ser livre, a como andar em um caminho bom. Então, ande. Quando você subir ao topo, ser humilde, que ser humilde é você dar ouvido à pessoa e aquilo que pode te ajudar subindo ao topo, numa escada sólida. Quando chega ao topo, você se curva. Então, que a escada que você estiver subindo a partir de hoje seja uma escada sólida. Que você dê ouvido à pessoa e aquilo que pode te ajudar falando bem dessa pessoa. Que você saia dessa live falando bem do que eu estou falando aqui. Da pessoa que está aqui querendo te ajudar. Você vai subir ao topo mais de uma escada sólida. Você não precisou passar ninguém para trás para subir ao topo. Você não precisou mentir para subir ao topo. Você não precisou
agredir para subir ao topo. Você não precisou enganar para subir ao topo. Você subiu ao topo numa escada sólida. E quando você chegar no teu topo, através do trabalho, da honestidade, seguindo o caminho reto, você vai se curvar, você vai ser humilde, você vai reconhecer que você precisa melhorar muito, que você precisa aprender muito. Eu mesmo reconheço que eu não sou o dono da verdade, que eu preciso aprender muita coisa ainda, que eu preciso ainda desenvolver muito no meu intelectual, no meu social, no meu profissional, no meu servir, em todas as áreas da vida, na saúde. Todos nós precisamos de desenvolver melhoria contínua. É melhoria contínua, é motivação contínua, é renovação contínua, é inspiração contínua. Tudo tem que continuar. Tudo tem que continuar progredindo, avançando, crescendo, evoluindo, desenvolvendo. A gente está em constante melhoria, em constante evolução, em constante renovação, em constante inspiração, em constante ativação. Você tem que ativar a tua mente que talvez está travada. A gente tem que ativar a nossa mente que talvez ela está estagnada. A gente se estagnou no normal, no commodity. Tirar o comodismo de lado. Tirar a preguiça, como eu falei, de lado. Então a preguiça é destruidora. Vença a ansiedade. Você não pode andar ansioso. Você não pode viver ansioso. Não pode viver ansioso. Muitas pessoas, nesse exato momento, ela carrega ansiedade dentro do peito, já criou raiz, está cravada no coração e por isso que ela não consegue crescer como pessoa por conta da ansiedade. Então, estou muito feliz por estar ajudando vocês, por ter guiado vocês, por ter instruído pessoas. Eu estou feliz por ter instruído pessoas hoje. Então, que você siga essa gestão para você ser liberto em todas as áreas, para você ser o melhor colaborador, o melhor instrutor, o melhor diretor, para que você venha ser o melhor empresário. Então, guarda esses pilares da libertação. Grava essa palavra de sabedoria. Guarda no teu coração os pilares da libertação, para você atingir níveis o que não atingiu ainda. Um forte abraço para todos vocês. Então, eu desejo um ótimo dia, maravilhoso para vocês. Um abraço. Que vocês sigam os pilares da libertação. Vou diminuir aqui a tela para vocês verem todos de uma vez. Sigam os pilares da libertação e que você chegue a ser transformado e se torne na sua melhor versão. Então, siga esses 4 pilares aqui. Esses 4 pilares. Deixar o orgulho de lado, reconhecer que precisa, estar com o coração aberto ao novo e pedir ajuda. Eu tenho a certeza que você vai se dar muito bem na tua vida. Então, um forte abraço. Então, um ótimo dia a todos. Tchau.